Fala moço, fala mocinha, professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais aprova no Brasil. E nós estamos te apresentando a Missão Aprovação. Essa Missão Aprovação vai te garantir neste concurso PM Tocantins. Para nós podermos trabalhar a história do Tocantins, é necessário que você sempre faça esta viagem, que é a viagem do período colonial até o século XX, quando finalmente o Estado ele foi criado. Ponto inicial. Embora você vá trabalhar comigo uma bateria de exercícios para você perceber como nós discutimos e resolvemos as questões, eu queria que você pensasse antes de fazer qualquer questão que nós não estamos aqui para justificar a questão que está errada. O que nós temos que chamar a tua atenção, sim, é porque você não marcou a alternativa correta. Porque geralmente o aluno fica preocupado que o professor justifique erro por erro. Eu não vou fazer isso. Eu vou chamar a tua atenção porque a alternativa A estava gritando, me marca, moço, e nós não marcamos, beleza? Então, o concurseiro não gosta de perder muito tempo, então vamos discutir. A primeira coisa que nós temos que entender, que para entender de fato a história, a construção da emancipação, da criação do Estado do Tocantins, nós temos que olhar para este mapa aqui. Lembra que no século XVI havia uma divisão. E esta divisão no século XVI mostrava que existia o Brasil, que pertencia a Portugal, e esta outra área que pertence à Espanha. Não esquece que no século XVI a principal economia era a economia do açúcar. A outra economia importante era o extrativismo do pau-brasil. E, aleatoriamente, nós também estávamos procurando ouro. Mas o ouro ficava em terceiro plano. Importa para vocês que se a nossa primeira economia era a economia açucareira, você vai perceber que a ocupação do Brasil se dá primeiramente no litoral. E este litoral, predominantemente, será a atual região Nordeste. Interessa para nós entender por que os portugueses eles ocuparão o interior do Brasil. Então, vamos lembrar, a partir das invasões holandesas, nós vamos ter o que você chama crise do açúcar. E com a crise do açúcar, os portugueses e os colonos vão ter que buscar uma nova economia. É a partir da crise do açúcar que nós vamos ter o crescimento de uma atividade que você vai chamar de bandeiras. E são essas bandeiras, e haja questões que cobram as bandeiras, serão essas bandeiras que vão entrar e vão procurar índios, destruir quilombos, mas principalmente eles vão estar atrás do quê? De ouro. Então, a partir do século XVII para o século XVIII, nós vamos ter a ocupação de algumas áreas. E uma dessas áreas você vai chamar de Goiáses. Esta região vai ser uma região em que nós vamos encontrar ouro.
A questão é que nesta região, quando nós encontramos ouro, as minas não duravam muito tempo. Então você vai ter um período de fartura, entusiasmo, mas logo em seguida as minas se esgotavam, não havia uma tecnologia adequada para encontrar e extrair este ouro, e você vai ter o quê? A procura por outras minas. É justamente nesse período que você vai ter, no plural, Goiáses, que fica para o norte, e Goiáses, que fica para o sul. A parte sul, mesmo com a estagnação da economia aurífera, a parte sul estava muito mais perto das áreas que precisavam de outros produtos, ou estava muito mais perto de áreas que forneciam produtos. Então você vai ler em muitas questões que a parte norte ela vai ter 2 isolamentos. E um desses isolamentos é o isolamento geográfico. Então, moço e mocinha, fica aqui comigo. Século XVI, principal economia açucareira. A partir do século XVII, crise da economia açucareira, e você vai ter as expedições que nós chamamos de bandeiras. E o que interessa para nós é que nessas expedições nós vamos ter Goiáses, nós vamos ter um período de fartura, vamos ter um período de empolgação e vamos ter um período de estagnação, beleza? A partir desse momento também, o que é que você não pode esquecer, moço? Fica ligado, mocinha, nós vamos ter 2 Goiáses, a parte norte e a parte sul. Lembrando que esta parte sul vai estar muito mais próxima das áreas fornecedoras de produtos. A partir daí, nós vamos ter um distanciamento Goiás Norte e Goiás Sul. E o Goiás Norte, ele passa desde o período colonial querendo se emancipar da parte sul, porque o centro administrativo estava na parte sul. Quem recolhia impostos estava na parte sul. E a população que estava na parte norte, ela não tinha autonomia. E, na verdade, ela estava presa, pagando impostos, e não tinha autonomia para buscar o quê? Alternativas. Então, sempre você vai ter várias questões discutindo que o processo de emancipação ele se dá a partir do século XVII para o século XVIII. E a partir do século XIX, isto fica muito mais viável, isto se torna muito mais evidente. E aí você vai ter a figura de alguns personagens importantes. Beleza? Então, se você olhar de uma forma lenta, quase 200, 300 anos de luta até chegar 1988. Se você conseguir criar essa cronologia, e nós vamos fazer isso aqui na loja, se você entender que o processo de independência é um processo lento, e nesse processo de independência, processo lento, o que é que você vai ter? Vários nãos. E esses vários nãos se deram por quê? Principalmente porque a parte norte ela não tinha uma economia estável. Os vários nãos se deu porque a parte norte ela não tinha condições financeiras, era o que alegavam, para ela poder manter
um centro, um setor administrativo. Aqui na loja, você vai perceber que com a construção de Brasília, a gente vai detalhar isso melhor, você vai perceber que com a construção da Belém Brasília, finalmente a parte norte vai ter condições de se desenvolver e mostrar sim que ela teria potencial econômico para poder manter o seu centro administrativo. Lembrando, fica comigo, que o processo de emancipação do norte goiano, ele vai desde o processo de independência, da vinda da família real para o Brasil, do período em que Dom Pedro governava, vai passar todo o segundo reinado, passa pelo governo de Getúlio Vargas, até finalmente chegar no período de redemocratização. Então, parece que quando você vê o conteúdo, ele é um conteúdo pequeno. Não é. Ele também não é um conteúdo complexo, mas é necessário que você estude com antecedência. Concurseiro, concurseira, acima de tudo, é muito importante que quando você vem para as nossas videoaulas, você já teve uma leitura e você vai poder tirar as dúvidas, beleza? Muito bem. Agora, nós vamos dar um exemplo de como pode vir a tua prova. E aí, aquilo que eu falei no início, tá bom? Fica muito mais preocupado com a alternativa correta. É ela que vai te aprovar, beleza? Atenção! A produção do ouro goiano teve seu apogeu nos primeiros 10 anos de estabelecimento das minas, entre 1726 e 1735, século XVIII. Foi o período em que o ouro aluvial aflorava por toda a região, resultando numa produtividade altíssima. Respirou? Entretanto, o ritmo de extração não se manteve. Esta mudança atingiu o norte de Goiás e a crise foi mais profunda. A pergunta é: acabei de dizer que nós vamos ter períodos de euforia e fartura, mas nós vamos ter período em que a economia ela vai entrar em crise. Beleza. O mérito da questão é a partir do ponto em seguida. Olha o mérito da questão, moço. Entretanto, o ritmo de extração não se manteve. Sabemos que você vai ter uma queda. Esta mudança atingiu o norte de Goiás. E a crise foi mais profunda pelo fato de nós vamos ter uma crise tanto no norte quanto no sul. Mas a crise no norte vai ser maior porque isolamento geográfico. Não havia naquele momento uma comunicação com a parte norte, Belém. Era proibida a navegação. Norte, Belém. E você vai perceber que a parte sul, ela não sentiu tanto. Por quê? Porque ela vai poder diversificar. A parte sul não vai ficar preocupada apenas com a extração de ouro. Eu posso investir na pecuária, eu posso investir no extrativismo, mas eu estou, quarta vez, muito mais próximo dos centros que vão comprar produtos e os centros que vão vender produtos. Então, o norte, ele vai sentir muito mais pela sua localização geográfica, mas porque havia uma proibição de não manter comércio com a parte norte. Olha o que diz a alternativa A. Isolada
tanto propositalmente quanto geograficamente, essa região sempre sofreu medidas que frearam o seu desenvolvimento, como a proibição da navegação fluvial pelos rios Tocantins e Araguaia, que eliminou a maneira mais fácil e econômica da região atingir outros mercados consumidores das capitanias do norte da colônia. Estamos falando principalmente do Grão-Pará, beleza? Então, quando você lê uma questão como esta, você percebeu que aquela minha introdução é extremamente importante. Então, nós queremos a nossa emancipação porque nós queremos o quê? A liberdade, beleza? E aí vem aquilo que eu te falei, é o menos importante, tá? A B está falando o seguinte: o caminho aberto que ligava o Pará a Goiás não contribuiu em quase nada. Não havia caminho aberto. A única forma e a forma mais viável era através dos rios. Isto era proibido. Alternativa C: o isolamento decretado pelo governo brasileiro, junto com o fato de não se incentivar a produção agropecuária, sim, se incentivou o extrativismo e a produção. E lembrando que as decisões não eram do governo brasileiro. Neste período aqui, o Brasil é colônia de Portugal e as decisões vinham de Portugal para o Brasil, beleza? Alternativa D: a falta de investimentos na agricultura de subsistência contribuiu para o fluxo migratório para o sul de Goiás, inviabilizando a ocupação da região. Nós vamos realmente ter uma má vontade. Nós vamos perder muito tempo no momento em que nós não vamos investir em outros produtos. Mas a questão, quinta vez, não é produzir, não é extrair produtos, não é criar gado. Como é que alguém vai querer criar gado se não tem para onde vender? Eu vou vender para o Sul não vai comprar. Eu vou trabalhar com extrativismo, eu vou vender para o Sul? Não. Então, a solução seria a partir do momento em que nós tivéssemos o quê? A libertação, a liberação de utilizar os rios. Alternativa E: a criação de rotas fluviais entre o norte de Goiás e o Grão-Pará causou uma dependência que não permitiu o desenvolvimento. É o inverso, né? No momento em que se consegue, no momento em que eu posso utilizar os rios, é a partir daí que o norte começa a respirar. Beleza? Pantoja, eu vou fazer isso em quanto tempo? Você vai resolver essa questão em 2 minutos, 2 minutos e meio. Nós estamos respirando, trabalhando com bem calma para você perceber como esse processo ocorre. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, moço. Não pula e vem comigo. Eu estou mostrando para vocês como nós trabalhamos aqui na loja. E você pode procurar outros vídeos da loja preparando você para os concursos do estado do Tocantins. O que é que nós estamos oferecendo para vocês? Primeiro, nós temos o curso online, apostila em PDF, teste simulado e revisão final online. A minha revisão final é quase 1h10, 1h15, onde nós vamos trabalhar os mais diversos assuntos. Mas eu aconselho vocês a fazer o combo. O que é o combo? Além das videoaulas, como essa aqui, além do teu simulado, você vai ter uma turma de exercício com transmissão ao vivo.
O que é moço, o que é mocinha, essa turma? Eu estou agora com vocês online, aqui nós temos o chat, você está fazendo as questões e conversando com o professor e tirando as suas dúvidas. Então, em um horário pré-estabelecido à noite, os professores das mais diversas disciplinas vão ter contato com você. Isto aqui nós já fazemos e é o nosso diferencial. Essa transmissão é ao vivo. Professor, e se eu não puder assistir? A aula ficará salva e você poderá assistir. Então, aqui é a nossa turma de exercício. E nessa turma de exercício, você vai colocar em prática. Qual é o investimento, moço? Apenas R$ 420 que você pode parcelar. Vem para a loja, moço. Aprovação é certeza. Beleza? Pantoja, segunda questão. Essa segunda questão aqui, pessoal, eu fiz questão de escolher que eu acho essa questão não tão bem elaborada. E às vezes, quando nós fazemos a prova, nós estamos tão frágeis, é verdade, inseguros, que a gente acaba se enrolando. E parece que todo mundo achou essa questão fácil e só eu achei que ela foi difícil. Beleza? Então, acompanha comigo. A história do Tocantins é marcada por momentos de idas e vindas, tendo em vista a criação da comarca no norte em 1809. Podemos afirmar. Então, o que é que eu tenho que ter cuidado? Cada professor com a sua loucura. A minha é marque, grife. Pega a tua canetinha abençoada, mocinha. Pega a tua caneta ungida para você não perder tempo. Então, ele diz, a história do Tocantins é marcada por momentos de idas e vindas. Falamos hoje que desde o século XIX você vem brigando pela sua emancipação e sempre há uma negação. O que é que eu quero? Atenção! Tendo em vista a criação da comarca no norte em 1809, podemos inferir que, finalmente, você vai ter um decreto de Dom João em 1809 e neste decreto é criada ou são criadas as comarcas. E você vai ter a comarca do norte. E esta comarca do norte, finalmente, ela vai poder gerir determinados assuntos. E um deles, que é muito importante, a libertação, a autorização para utilizar o rio. Para que você não erre, a criação da comarca do norte não deu a emancipação da onde hoje é Tocantins. A criação da comarca do norte não dá a liberdade que eu queria em relação ao sul. Me deu uma relativa autonomia. Lembra que eu falei? Essa questãozinha é chata. Atenção, hein? Esta criação recebeu o nome de Comarca Teotônio Segurado. Sabemos que não. Beleza? Então, a comarca não recebe esse nome. Adianta ler o resto, pessoal? Não, meu amigo, tem segurança. B. A nova comarca foi criada com a finalidade de facilitar o escoamento dos produtos produzidos na parte norte de Goiás para a província do Grão-Pará. Atenção! A nova comarca foi criada com a finalidade de facilitar o escoamento? Não. Esta comarca foi criada com o intuito de dar uma maior liberdade, de que você já tenha uma organização, de que você já tenha um centro administrativo. Atenção! O escoamento dos produtos
será uma consequência. Não disse que essa questão é chatinha? O escoamento dos produtos produzidos na parte norte será uma consequência. Beleza? Vem comigo. Atenção aqui. C. O 18 de março foi oficialmente considerado o Dia da Autonomia pela Lei 960, de 17 de março de 1988. Ok. Por ser a data da criação da comarca do Norte. Ok. Estabelecida como marco inicial da luta pela emancipação da província. Gente boa, a maioria quer marcar a C. E aí, você já, que eu sei, foi no Google, você já leu e você percebeu o quê? Que ela está correta até aqui, pessoal. O dia 18 de março foi oficialmente considerado? Sim. Existe essa lei? Sim. Até aqui, ok? Estabelecida como marco inicial da luta pela emancipação da província. Não havia a província norte, havia a comarca. É um jogo de palavras? Não havia a província. O que se havia era uma comarca. Beleza? Alternativa D. Para facilitar a administração, a aplicação da justiça e, principalmente, incentivar o povoamento e o desenvolvimento da navegação pelos rios Tocantins e Araguaia, o Alvará dividiu a capitania de Goiás em duas comarcas. Não era província. Regiões, comarca do Sul e comarca do Norte. Então, esta criação, ela veio para facilitar a administração e aplicação da justiça, mas não deu a independência. Beleza? Vem comigo, moço. Atenção aqui. Olha, a alternativa é a Vila de São João de Duas Palmas. Sabemos que não é, ok? A Vila de São João das Duas Pontas recebeu o título de vila, mas nunca se chegou a ser construída. Teotônio Segurado, administrador da Comarca do Norte, muito trabalhou para o desenvolvimento da navegação do Tocantins e do Araguaia e o incremento do comércio com o Grão-Pará. Então aqui não são Duas Palmas. Aí nós vamos dizer o quê? O concurseiro, quando ele for fazer qualquer questão, ele não se empolga. Mas eu estudei, eu fiz o curso online, mas você tem que respirar na hora que você for marcar as questões. E o que eu disse para você, moço, e o que eu vou dizer para você, mocinha, respira, beleza? Nós sempre vamos trabalhar com as questões mais difíceis, para quando você chegar no seu concurso, sim, você encontrar questões mais fáceis, beleza? Vem comigo aqui, terceira questão. No que diz respeito à criação do estado do Tocantins, podemos afirmar que um dos argumentos utilizados foi: qual foi o argumento utilizado para a criação do estado? Para eu criar o estado, eu utilizo qual argumento? A questão da desigualdade regional e a luta histórica pela autonomia em relação ao sul de Goiás, que teve início já no século XIX. Quando nós estamos no processo de redemocratização, ok? Quando finalmente nós temos um Sarney mais acessível, você vai perceber que já existe toda uma condição econômica. Mas nós vamos mostrar o quê? Que existe uma desigualdade regional, geografia. E essa desigualdade regional, ela se acentuou principalmente no governo de Juscelino
Kubitschek. Vamos discutir bastante isso, ok? E nessa desigualdade regional, nós precisamos ter a emancipação. Nós precisamos nos tornar um Estado, porque no momento em que nós nos tornarmos Estado, autonomia, eu vou finalmente me separar do Sul, eu vou verificar o que é melhor para o meu Estado, beleza? E aí vem as outras alternativas, tá? O isolamento regional com a parte sul de Goiás permitiu a aproximação com a província do Grão-Pará, fato fundamental para o fortalecimento do sentimento nativista. Aqui está o erro, né? Quando você se aproxima com o Grão-Pará, você vai ter um desenvolvimento econômico. Isto não tem a ver com o sentimento de que você pertence à parte norte, que a tua identidade está na parte norte. Beleza? Atenção aqui. Alternativa C. A luta histórica pela autonomia na exploração de minérios, mais especificamente o ouro, que encontrou seu clímax na extração do século XIX. Então, a alternativa C, ela está dizendo que a ideia de emancipação, a ideia de independência está diretamente relacionada ao ouro. Na verdade, moço, o ouro já estava em declínio. A extração de ouro já estava em decadência. E, na verdade, foi com a crise do ouro que o norte vai procurar outras alternativas. Beleza? Questãozinha jararaca, hein? Alternativa D. O sucesso do desenvolvimento agrário baseado na pequena propriedade? Não, né? Nós vamos ter a grande propriedade e a extração de minérios. A oposição ao regime militar? Não. Grande parte dos homens que vão estar ao lado de Sarney, eles estavam também ao lado dos governos civil-militar, até porque muitos eram grandes proprietários de terra. A emancipação e a criação do Estado, ela vai se dar muito mais pelo desejo de uma elite, que estava muito mais próxima do governo civil-militar. Beleza? Questãozinha jararaca. Vem comigo. Pelo artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, em 5 de outubro de 1988, nascia o estado do Tocantins. Moço, coloca essa frase no Google e você vai ver quantas questões já foram trabalhadas em cima desse termo aqui, ok? Aí, vamos para a questão. Essa questão é mais tranquila. Ao longo da história, o processo de luta pela emancipação do norte de Goiás enfrentou resistência. Somente a partir da segunda metade do século XX foram criadas condições que possibilitaram a criação do Estado. Sobre essas condições, aí eu sempre vou dizer para vocês, a maioria dos editais, ele joga para você estudar a história regional. Nós não vamos compreender a história do estado do Tocantins se você não tiver uma noção de Brasil Colônia, se você não tiver uma noção de Brasil Império, se você não entender o governo de Juscelino Kubitschek. Nós vamos fazer essa contextualização. O governo de Juscelino Kubitschek, ele é um governo que vai aumentar a desigualdade regional. Justamente nesse período aqui, nós vamos ter a criação da Belém-Brasília. A Belém-Brasília vai ter um ponto positivo, porque ela vai aproximar as regiões,
Mas a Belém Brasília vai ter um ponto negativo, por quê? Porque as grandes indústrias, a tal da transnacional, né, multinacional, elas vão se instalar em determinadas regiões. Então existem algumas contradições, ok? Então, atenção, somente a partir da segunda metade do século XX, na segunda metade do século XX, você vai ter a construção de Brasília. Com a construção de Brasília, você vai ter o desenvolvimento de vários polos ali em Goiás. Também com a construção de Brasília, vai ficar muito mais viável para escoar os produtos, principalmente da parte norte. Beleza? Então, a alternativa correta, alternativa A criação da Belém Brasília e da Transamazônica foram vitais para o desenvolvimento econômico e a quebra do isolamento regional, enfraquecendo assim o argumento sempre utilizado pelos grupos contrários à criação do Estado. Beleza? Por que não pode ser a B? A liberação da navegação tá de brincadeira, né, moço? Ele está falando século XX. A liberação é no século XIX. Então, na hora que você lê, presta bem atenção. Ele está dizendo segunda metade do século XX. E a B está dizendo século XIX. Então, não dá para marcar a B, ok? Alternativa C. A construção da Belém Brasília, ok, aproximou o norte de Goiás com outros centros econômicos. Esta aproximação foi fundamental para a rápida criação do Estado? Não. A criação do Estado ainda vai levar um bom período, quase que 30 anos. Então, tira a palavra rápida. A criação da Transamazônica viabilizou o escoamento dos produtos industrializados pelo norte de Goiás, reforçando sua história urbana industrial? Não, né? A história não era urbana nem industrial. Depois você vai ter a industrialização, você vai ter a pecuária e a extração de minério, beleza? Vamos lá? Alternativa E. A criação da Belém Brasília e da Transamazônica viabilizou o escoamento dos produtos industrializados pelo norte de Goiás, reforçando a sua vocação urbana, enfraquecendo assim, de novo, né? Fica ligado, produtos industrializados não é só depois da criação do Estado é que você vai ter o polo industrial. Legal? Essa questão aqui é aquela questão que você diz, Pantoja, veio uma questão como essa? Vem. Atenção, após a criação do Estado do Tocantins, teremos a eleição dos primeiros representantes tocantinenses, realizadas em 15 de novembro de 1988. Sobre este pleito eleitoral, sabemos que este pleito será ainda realizado em Goiás, porque não existe ainda o Estado do Tocantins, e nós sabemos que nessa eleição você vai eleger tanto os poderes legislativo quanto poderes executivo, além da escolha da capital provisória, beleza? Já dei a resposta. E aí vem um bando de enrolação aqui para você perder tempo. Foi realizado em 15 de novembro de 1988 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, junto com as eleições dos prefeitos municipais e governador, sendo que apenas o governador tinha um mandato de 1 ano. É claro que não, né? Vai embora. Foi realizado em 15 de novembro de 88 pelo Tribunal Regional de Goiás, junto com as eleições dos prefeitos municipais e governador. Entretanto, o legislativo deveria ser escolhido negativo, né? Tanto o poder legislativo quanto o poder executivo foram escolhidos nesse pleito. Para com isso, moço. C.
foi realizada em 15 de novembro de 88 para o Poder Executivo. As eleições para o Poder Executivo e Legislativo só foram realizadas após a criação. Fica ligado, cuidado com a pegadinha. Isto é antes, né? Atenção! Foi realizada em 15 de novembro de 88 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, junto com as eleições dos prefeitos municipais, governador, senador, deputado estadual e federal. Yes. E lá vem aqui, ó, foi polarizado entre dois grupos partidários. Primeiro, tá? Olha o erro aqui, pessoal, né? Os dois grupos, PCD e PT, que vai definir a eleição como a conquista do espaço. Nós não vamos ter, principalmente nesse período aqui, a questão do PT enquanto influência. Lembra que nesse momento nós vamos ter os partidos muito mais de direita. Legal? Pedido para vocês. No momento em que vocês assistiram este vídeo, eu peço para vocês aquele like maravilhoso. Eu peço para vocês para fazer o comentário. Eu respondo todos os comentários. Perguntem o que vocês desejam que a gente aborde muito mais. Se você olhar, coloca lá a loja do concurseiro, você vai ver quantas videoaulas nós preparamos e quantas vezes nós ajudamos você. Vem aqui para a loja, moço. Vem aqui comigo. Por favor, tá? Faça o seu comentário, eu vou ler. Pode fazer a sua crítica com educação, nós precisamos crescer também. Mas eu digo para você, moço e mocinha, aprovação é a sua verdade. Valeu!